O tema do webinar de hoje, pessoal, são as aplicações da IA para gestão de social media e CRM, né? Eu sou Fábio, eu coordeno aqui a parte de tecnologia no BuzzMonitor, e o Will Ferreira está aí comigo, ele coordena toda a parte de Customer Experience. Conta um pouquinho aí para o pessoal, Will, para quem não é daqui da iLife, do BuzzMonitor, entender um pouco o que você faz também. Claro. Na real, eu coordeno todas as operações da iLife, tanto de social listening quanto de customer experience. Acho que hoje, na iLife, nós somos o maior cliente do BuzzMonitor. São, ao todo, 75 marcas que a gente administra por aqui, usando o BuzzMonitor, ou para monitorar ou para fazer relacionamento com o consumidor. Beleza. Um pouquinho sobre a agenda de hoje, pessoal. Eu vou começar falando um pouco sobre o BuzzMonitor, tá? Depois eu dou uma passada para a área de IA, de Machine Learning, NLP, o que é cada uma dessas coisas aí. E logo depois a gente tem os pontos 3 e 4, onde a gente vai falar especificamente das aplicações de IA para social listening e depois para a área de relacionamento, de SAC 3.0. E aí uma grande novidade para quem está presente aqui nesse webinar é uma apresentação de uma feature nova que vai ser nesse sprint agora, que só está disponível para beta testers do BuzzMonitor. Então, vou contar um pouquinho do que a gente vai liberar nesse sprint e depois a gente passa para o Will, para ele contar como que vem sendo o uso dessas funcionalidades que envolvem IA lá no caso da iLife, beleza? Bom, o BuzzMonitor, né? Plataforma de social media, acho que todo mundo que está presente aqui no webinar sabe o que o BuzzMonitor faz. Basicamente, social listening, relacionamento, analytics, tudo que envolve social media e integração dessa social media com uma plataforma, com a API, é isso que o BuzzMonitor faz, tá? O BuzzMonitor hoje é parceiro oficial do Facebook e do Instagram, e acredito que a gente ainda é a primeira e a única plataforma que é Enterprise Customer do Twitter na América Latina, tá? Falando um pouquinho de IA no BuzzMonitor, esses 4 módulos aí é onde estão as nossas principais aplicações de IA: monitoramento, no SAC 3.0, influenciadores e chatbots. Alguns números sobre o BuzzMonitor. Isso aqui é bem interessante, Will. Até não sei se você tinha esses números mais atualizados aí. Por mês, 300 mil respostas são enviadas através do BuzzMonitor, né? Sejam analistas de qualquer empresa, né? Sejam analistas internos, externos. No total, a gente tem 300 mil respostas sendo enviadas. Possivelmente aí até 300 mil pessoas sendo atendidas. Isso é um número bem grande, né? Se você trouxer isso aí para nível de hora de trabalho, se a gente considerar uma jornada de 12 horas, dá mais de 800 respostas para cada hora de trabalho na semana, né? É um número que... Tem resultado aí, hein, Fábio? Como é? Tem uma galera da iLife nesse resultado aí. Pois é. Tem bastante... É uma plataforma que é bem utilizada e, assim, em termos de dados, nosso cluster de dados principal hoje tem mais de 35 bilhões de itens. Se a gente coloca um pouco das coisas em perspectiva aí, no mundo existem menos de 8 bilhões de pessoas, né? Então, a gente vê o tamanho da massa de dados que a gente tem para trabalhar aí e descobrir coisa nova. Bom, falando um pouquinho sobre a área de IA, Machine Learning, NLP, é bom a gente ter essa diferenciação, né? IA, na verdade, ela virou um termo na indústria. Quando a gente não consegue explicar como uma coisa é feita, a gente usa o termo IA. Mas IA é uma área muito vasta. Machine Learning é um subset de IA, né? É um subconjunto de IA. E Deep Learning é um subset de Machine Learning, e NLP é uma coisa que circula essas 3 outras aí. Mas o core, o que a gente tem que saber é que para todas essas categorias de aplicações, uma coisa super importante e essencial
é a gente ter uma grande massa de dados, né? O computador aprende quando a gente fornece a ele uma massa enorme de dados, seja para reconhecer a imagens, como fazem as APIs do Google, seja para sugerir respostas, como a gente faz no BuzzMonitor. O que a gente precisa, a matéria-prima de machine learning, de NLP, etc., vai ser sempre a quantidade de dados, né? E no BuzzMonitor a gente está super bem munido disso daí. A gente hoje tem suporte de NLP para o português, para o espanhol e para o inglês, e fazendo análise de todas as respostas, todos esses itens que são coletados, a gente consegue ter essa camada de NLP no BuzzMonitor de forma muito mais assertiva aí nessas 3 línguas, né? Então, onde é que a gente usa IA hoje no BuzzMonitor, né? Para cada post que a gente coleta, um trabalho básico é saber que idioma isso daí foi escrito, né? Então, isso daí já é uma das aplicações de IA no nosso contexto, né? Também existe a detecção de sentimento, algo básico que é realizado. Detecção de gênero. Hoje, quando a gente vai analisar um perfil de influenciador, por exemplo, a gente analisa a foto do avatar daquele cara para identificar o gênero. Muitas vezes aquele canal tem uma logo ali por trás, então a gente sabe que aquilo dali é possivelmente uma organização. Então, dicionário de gênero, dicionário de nomes, por exemplo, para detectar um gênero, às vezes pode ser muito, muito falho. Alex, na América do Norte, pode ser uma mulher, enquanto no Brasil, geralmente é um homem, né? Então, essa identificação de gênero através do avatar também é uma das novidades aí que a gente traz. Sugestão de respostas é o que a gente chama aqui no BuzzMonitor de Smart Replies. A gente também vai mostrar aqui como é que são gerados os gráficos que são suportados por IA, e a parte de atendimento, né, em nível 1, a criação de chatbots, de robôs que ajudam uma operação de suporte ao cliente a não transbordar tanta coisa ao humano, né? Muitas vezes a gente já consegue barrar muita coisa pelo próprio robô, né? Pela própria parte de chatbots. Vai ter essa novidade também que eu vou mostrar já já, e também a gente tem a aplicação de visão computacional que eu vou mostrar já já também. Pode passar aí, Will. Bom, vamos falar então de social media, né? De monitoramento em social media. Como é que a gente aplica IA na questão do monitoramento? Vou passar aí, Will. Bom, quando a gente monitora 100 mensagens por mês, uma marca pequena, muitas vezes uma única pessoa é suficiente para dar conta de reportar para a marca quais são os principais insights, quais são as principais dores que os clientes estão tendo, e assim em diante. Quando a gente cresce a escala para umas 1000 mensagens recebidas, 2 analistas vão dar conta disso aí, né? 2 analistas mês vão dar conta disso aí. Mas e quando a gente tem um cenário como um cliente Life, inclusive, tem? Como que a gente consegue processar 300 milhões de itens por mês e reportar para a marca quais são as principais conversas que estão tendo em torno dos assuntos que interessam para ela, qual que é o principal sentimento do consumidor, quais são os tópicos relevantes, quais são os memes onde ela está sendo inserida, como que a gente consegue agir, né? Pode passar aí, Will. Antigamente, a gente fazia isso daí através de um gráfico de termos, né? Ou um gráfico de barras, ou às vezes uma word cloud, né? Uma nuvem de termos, uma coisa que a gente não gosta muito, mas que também é válido para entender um pouquinho sobre quais são os principais termos que estão sendo falados, mas os termos, existem um problema, né? Existem problemas quando eu faço esse monitoramento de termos, né? Muitas vezes a gente tem expressões que são termos compostos, né? Então, por exemplo, imposto de renda na verdade é uma coisa, mas que se eu quebrar em termo, eu vou ter imposto e renda.
e não necessariamente eu vou ter a correlação dessas duas coisas sendo mostradas como se fossem uma só, né? E aí, para isso, o que a gente tem que fazer é adicionar uma camada adicional de NLP, onde a máquina passa a entender que imposto de renda é um conceito, né? E que deve ser mostrado junto, né? Mostra aí, Will, no próximo slide, como que fica esse mesmo gráfico sendo quebrado por tópicos, né? Então, antes eu tinha sido reportado jornal e nacional, e hoje, agora eu tenho esse agrupamento por tópicos que mostra jornal nacional. William e Bonner, que eram duas coisas, né, separadas no gráfico de termos, eu passo a ter esse cara sendo reportado como uma única coisa. Isso daí facilita, já ajuda bastante na compreensão de quais são as conversas, quais são os principais temas, questões de números, por exemplo, regiões que estão sendo reportadas. Isso daí já fica bem mais fácil através desse segundo gráfico, que é o agrupamento por tópicos. Mas esse gráfico ainda tem um problema, que é eu não consigo saber exatamente como o doleiro Messer, por exemplo, se relaciona com Flávio Bolsonaro ou com o Jornal Nacional. Aí eu tenho possivelmente 137 mil publicações. Se eu for tentar ler todas essas publicações para eu tentar elaborar hipóteses do que está acontecendo por trás dessas discussões, isso aí pode me tomar muito tempo, né? E aí, como que a gente consegue resolver isso? No próximo slide, Will, a gente mostra esse novo gráfico que foi adicionado no BuzzMonitor há uns 6 meses, que ele faz uso dessas entidades, né, desses tópicos que a gente consegue construir através de NLP, e aí a gente consegue detectar os principais hubs de conversa, os principais assuntos que estão circulando em torno de um determinado tema. Eu vou tentar compartilhar aqui na minha tela, Will, para eu ver se eu consigo mostrar ao pessoal. Uhum. Pronto. Nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é um agrupamento de monitoramento que eu fiz em cima do jornal hoje, né? Deixa eu remover esses termos aqui. Mais ou menos a mesma coisa que estava sendo mostrado lá pelo gráfico de Will. Pronto. É um monitoramento dos últimos 7 dias, e aqui eu consigo, por exemplo, ver que todas as conversas em torno de jornal hoje, elas estão muito associadas a esse hub principal. Jornal Nacional, né, obviamente, Bolsonaro está sendo muito ligado aqui ao termo globo, né, uma ligação muito próxima, e são dois hubs de assuntos muito interligados, né, vocês veem que essa daqui é a ligação entre os dois maiores hubs de conversa desse nosso monitoramento, né? E aqui começam a aparecer temas interessantes, ó. Você tem esse termo aqui, essa entidade chamada indelação, e aí você tem alguns outros conceitos. William Bonner, indelação, globo, uma quantia aí em dólares, entre 50 e 300 mil dólares ao doleiro Messer. Você começa a fazer perguntas sobre como essas coisas podem estar ligadas, sem necessariamente ter que entrar em cada uma dessas publicações e analisar publicação a publicação, né? Outra coisa interessante é você pegar, por exemplo, termos que são citados aqui, Covid, que já é uma coisa que está bem longe de todas essas outras questões aqui que estavam falando dos dólares aí, do doleiro Messer, e a gente tentar entender melhor quais que são as conversas que rolam em torno desse termo, né? Então, a gente pode ver aqui, num relatório do BuzzMonitor, Covid. Covid. Meu teclado não
Agora foi. Covid, e aqui sim eu tenho todas as discussões que são tocadas aqui em torno de Covid, né? Covid aqui passa a ser um termo bem relevante, e aí ele menciona, ele está diretamente relacionado a coisas como Espanha, na última sexta-feira, e com isso daqui, também está relacionado aqui em um outro hub de conversa com Ali Kama, eu acho que esse cara é algum diretor da Globo, se eu não me engano, e aí a gente começa a fazer as perguntas, trabalho do analista depois fazer as perguntas certas e validar as hipóteses sobre um monitoramento de um termo desconhecido, de uma marca desconhecida, aqui através desse gráfico, né? Consegue se compartilhar de novo aí, Will? Claro, sem problema. Beleza. Então, isso é uma das aplicações, né? Você ter esse monitoramento essa camada de NLP que te ajuda a entender melhor sobre conceitos que você não sabia antes, né? Eu não sabia, por exemplo, que doleiro master era um termo que estava relacionado ao Jornal Nacional, que a família Marinho estava sendo citada juntamente com relação a isso daí. É uma ferramenta muito útil para quando a gente quer descobrir tópicos, quer descobrir as principais discussões que estão envolvendo um determinado tema. Pode passar aí, Will. Inclusive para classificação em massa também, Fábio. Eu acho que isso é importante. Quando a gente tem um projeto com um volume muito grande de comentários, esse tipo de correlação ajuda a gente a encontrar os termos que a gente precisa utilizar para aplicar uma tag e zerar aquele assunto da frente da tela de trabalho do analista. Então, funciona bastante para projetos grandes. Perfeito, perfeito. Exato. Outra aplicação de IA na área de social listening, né, na área de monitoramento, é um projeto que a gente tocou com o Rock in Rio nesse ano, onde a gente usou reconhecimento, a visão computacional que a gente chama, né, o computador reconhecendo imagens e reconhecendo tópicos ali dentro daquela imagem, né. Nesse monitoramento de Rock in Rio, por exemplo, a gente conseguiu identificar que 38% das imagens compartilhadas durante o Rock in Rio são de uma única marca e ela não é patrocinadora do evento, né? Então, isso aí é uma informação super valiosa. Como é que eu projeto a minha marca, quais são os principais objetos que estão relacionados à minha marca. Dá para pensar em bastante estudo e aplicação dessa questão de visão computacional para marcas que têm um apelo forte no visual, né? Por exemplo, dá para fazer também detecção de OCR, né? Dá para fazer leitura de texto nas imagens, mas todos esses projetos que envolvem visão computacional, eles são tocados hoje como projetos ad hoc. Então, minha melhor dica é fale com seu consultor do Buzz Monitor, que ele vai ser a melhor pessoa para entender melhor sobre o teu projeto, fazer a ponte aqui com tecnologia e fazer com que a gente possa trabalhar junto nisso daí. Beleza? Passei, Will. E agora, a parte de relacionamento, né? A gente sai da área de monitoramento e agora passa para a área de relacionamento, né? Quais são as aplicações de IA que a gente tem hoje para a área de relacionamento em social media? A primeira delas é a mais óbvia, né? A classificação de sentimento, né? Para a gente construir um classificador de sentimento, a gente tem que ter dados. E durante um caso curioso, durante a construção desse nosso classificador de sentimento, a gente fez um experimento onde a gente colocou 2 humanos experientes em classificação de sentimento para classificar, né? O mesmo dataset. E em 30%, mais de 30%, na verdade, dos posts, essas classificações foram divergentes. Só existem 3 classificações possíveis, positivo, negativo e neutro. E mesmo assim, só 70% dos casos houve essa concordância aí na classificação, né? Em 30%, um discordava do outro. Então, classificação de sentimento é uma coisa complexa, que
vira e mexe, aparece clientes dizendo, mas eu queria um nível melhor de acerto na classificação. E como que funciona hoje? Hoje existe um classificador por língua, né? Hoje a gente tem um classificador de português, de espanhol e de inglês. Para projetos que requerem uma assertividade ainda maior do que os pouco mais de 70% que a gente consegue com o classificador atual, ou seja, o classificador que a gente tem hoje, ele já se equipara a esse experimento humano versus humano. Para os clientes que precisam de uma assertividade ainda maior, o que o BuzzMonitor tem hoje é a possibilidade de adicionar um classificador por projeto, que aí esse sim utiliza o estado da arte para classificação de sentimento. A gente usa tecnologias como BERT, GPT-2, isso tudo para fazer com que a classificação daquele projeto específico seja a mais assertiva possível e faça uso especificamente daqueles dados que são trabalhados pelos analistas desses projetos. Então, por exemplo, eu não estou tendo, meu classificador ele não está tendo a influência de outro projeto, de outra marca, para entender o que é positivo, o que é negativo para mim, né? Tem um caso, por exemplo, de um cliente da indústria farmacêutica que muitas das menções deles eram relacionadas a termos negativos, como dor de cabeça, esse tipo de coisa, e aí, invariavelmente, se a gente trabalha com um classificador que polariza as palavras, né, a gente vai acabar classificando essas menções como negativas, quando na verdade não são, né? E fora que essa área de classificação de sentimento, como que eu treino um computador, por exemplo, para saber que uma menção dessa aqui é positiva? Gostaria muito de saber que tipo de milagre é esse que a Claro faz para resolver o chamado no mesmo instante em que é aberto. Estão de parabéns mesmo. Então, para quem não tem um contexto de mundo, isso aqui é uma classificação, uma publicação bem positiva, né? Quando, na verdade, é só ironia, são só palavras positivas, mas que com a noção temporal aí, a gente passa a ter essa classificação negativa pela ironia da pessoa que falou, né? Mas aí é isso, Will. Essa parte de classificação de sentimento é uma das aplicações de IA. Outra novidade que o BuzzMonitor lançou, essa daí já tem, acho que pouco mais de 6 meses, e é o que o Will vai mostrar no case já, é o uso das Smart Replies, né? Como é que funcionam essas Smart Replies? Parece bastante com aquela coisa do Gmail, né? Onde eu recebo um e-mail e ele me dá 3 sugestões de resposta ali. Ok, não, obrigado, uma coisa assim. Sendo que no nosso contexto do BuzzMonitor, as respostas elas são bem mais complexas, né? E o que esse módulo faz é aprender com os analistas da sua marca quais foram as respostas que eles já usaram para casos em que se parecem com esse novo caso que eu estou atendendo. Então, o classificador aprende com o que já chegou, vê quais são as respostas que os meus analistas já deram e consegue propor, construir novas menções, construir novas respostas com base naquilo ali que eu já fiz, né? Então, isso aí é muito útil, por exemplo, para novos analistas que estão chegando, para eles buscarem inspirações que se adequam à resposta desse caso que eu estou tendo que tratar agora, com base no que os meus colegas de trabalho já fizeram no passado, né? A gente vai trazer aí alguns números de como isso daqui melhora a performance do analista de buzz, mas é sempre nessa ideia. A gente acredita que a IA ela não vem para substituir os analistas, ela vem para auxiliar e para fazer com que eles sejam mais eficientes no trabalho deles, reduzir a quantidade de esforço que eles têm que colocar para ser eficientes e conseguir construir um bom trabalho, um trabalho legal, né? Coisa interessante sobre essa coisa de Smart Replies é que elas também começam a aparecer automaticamente a partir da 100ª resposta que é enviada em cada projeto. Então, você não precisa se preocupar em ativamente treinar esse componente, mas é uma coisa que o próprio BuzzMonitor aprende e começa a sugerir uma vez que você faz uso aí da ferramenta. Beleza, Will? E aí, essa daí é a grande novidade dessa sprint aí, tá?
Quais são as 3 funções básicas que um analista tem ao fazer relacionamento? Ele tem que avaliar o sentimento de uma publicação, ele tem que propor uma resposta e ele tem que classificar aquilo dali. Ele tem que taguear aquela publicação, né? E, claro, cada projeto tem seu esquema de tags, né? Sua árvore de tags exclusiva para aquela marca ou para aquele projeto específico, né? O que a gente construiu nesse sprint agora foi um classificador de tags, né? Uma coisa que é capaz de sugerir para o analista quais são as tags possíveis que devem ser associadas a um novo post. É a mesma ideia do Smart Replies, sendo que aplicadas no contexto de tagueamento, né? O próprio classificador ele consegue aprender a partir do histórico da tua marca quais foram as tags que foram aplicadas para uma publicação, e a partir da leitura de uma nova tag, de uma nova publicação, ele consegue sugerir as tags ideais para aquela publicação. Então, em termos de interface, aparece assim, aparece uma tag ali meio que um pouco transparente, e uma sugestão do BuzzMonitor dizendo acreditamos que essa tag é relevante para esse conteúdo, clique no checkmark para aplicá-la, né? Essa feature aí, ela tá exclusiva para beta testers. Então, se você não é ainda um beta tester do BuzzMonitor, conversa com o teu gerente de Customer Success, conversa com o teu consultor BuzzMonitor, que a gente consegue te colocar dentro desse programa aqui internamente, tá? Essas tags que são sugeridas, também elas são sugeridas a partir da 100ª menção classificada, e conforme a tua árvore de classificação muda, né, a gente sabe que a árvore de classificação de um projeto ela não é estática, ela muda conforme o tempo. O próprio classificador ele também é capaz de se adaptar a essa mudança, né? Uma vez que ele começa a ver que tal termo geralmente está sendo associado a tal tag, ele começa a aprender isso daí e começa a ser mais eficiente uma vez que o projeto vai tomando forma, vai ganhando quantidade de dimensões classificadas, né? Outra coisa interessante é que as tags que são sugeridas são só tags que o nosso classificador tem uma confiabilidade legal para fazer aquela sugestão. Então, conforme o tempo passa, se ele passa a fazer sugestões que você não aplica, ele começa a aprender que aquilo ali também não é interessante mostrar, tá? Mas aí essa daí é uma das grandes novidades, de IA para esse semestre. Passa aí, Will. E esse daí é um exemplo de como que isso daí funciona na prática, né? Nesse caso daí do Sport TV, por exemplo, suponhamos que a marca classifica cada menção pelo esporte, né? Aí não tem nada que mencione futebol, mas claramente o Daniel Alves, aí, o maior lateral direito da década, ele começa a aprender que esse tipo de termos, esse tipo de termo ele é associado a uma tag futebol. E aí, no próximo momento que ele conseguir visualizar essa construção gramatical, essa construção de frase, né, falando lateral direito, atacante, volante, ele consegue automaticamente fazer essa sugestão de tags, né? O legal disso é que nossa camada de NLP ela está construída também para o inglês e para o espanhol. Então, se a gente está classificando em um projeto em uma dessas outras duas línguas, ela também vai conseguir, o BuzzMonitor também vai conseguir fazer sugestões de tags adequadas e coerentes para aquele teu projeto. E não precisa de nenhuma configuração, basta usar o BuzzMonitor, colocar os analistas para fazerem uso do tagueamento na plataforma normal, que o classificador já começa a aprender. Mas para isso daí acontecer, vocês precisam estar cadastrados nesse programa de beta testers da gente, tá bom? E mais como um lembrete aí, né? A gente também faz a construção de chatbots, então se você pretende automatizar uma base da operação de primeiro nível, hoje existem chatbots construídos pelo BuzzMonitor
por exemplo, para WhatsApp, para Facebook Messenger, que é de longe a coisa que mais o pessoal pede, enfim, né, toda essa camada de inteligência artificial que a gente construiu para o Buzz Monitor, ela também atende essa demanda aí de construção de chatbots. Beleza? E agora é isso. Então é isso, eu vou passar agora para o Will, ele vai apresentar alguns resultados aí que ele teve fazendo uso desses componentes que envolvem IA no Buzz Monitor. É contigo, Will. Boa. Primeiro que essa sprint que vai entrar agora com classificação, sugestão de tags, eu acho que ela é muito aguardada pelo nosso time de analistas aqui. A gente sabe que o processo de classificação é uma das partes mais demoradas ali do atendimento para você conseguir garantir uma classificação correta, até porque alguns projetos têm níveis de classificação muito complexos, né? Então, tenho certeza que está todo mundo bastante animado, Fábio, para ver no ar essa classificação automática. Como o Fábio já falou, a gente já está utilizando Smart Replies aqui, a gente tem aí uma equipe de 400 pessoas que fazem atendimentos dentro do Buzz Monitor, e essa galera já aplica algumas funcionalidades, as funcionalidades do Buzz Monitor no dia a dia de trabalho. Mas a gente foi pesquisar e entender, de fato, como que isso estava sendo aplicado e o resultado, o impacto disso para o projeto. A primeira informação que a gente levantou e que a gente descobriu ao fazer uma pesquisa com o nosso time de analistas aqui na eLife é que, embora 85% deles conhecessem a funcionalidade das Smart Replies, apenas 21% deles utilizavam essa funcionalidade com frequência. Essa foi a razão pela qual a gente precisou entender em detalhes qual era o impacto, até para mostrar para a nossa equipe internamente as vantagens de utilizar inteligência artificial no processo de atendimento do consumidor. Quando a gente pesquisou o nosso time de analistas, eles deram algumas justificativas do porquê eles utilizam as Smart Replies. E aí eu selecionei 5 delas que eu acho que tangenciam questões diferentes, mas que são importantes aqui nessa discussão. A primeira fala de um dos nossos analistas foi que as Smart Replies, elas são ótimas para ficar por dentro de como os meus colegas estão respondendo às menções e me dar ideias também. Como o Fábio falou, a gente vai entendendo, o Buzz Monitor vai entendendo que essa resposta seria adequada para esse comentário, porque outras pessoas já usaram essa mesma resposta. E ali, quando eu estou pensando em como responder aquele consumidor, as sugestões que o Buzz Monitor me dá ali embaixo, utilizando inteligência artificial, já me traz ideias do que eu poderia escrever para esse novo consumidor. Então, acelera o processo cognitivo do analista, olhar aquelas opções e produzir a sua resposta. E aí, olha que interessante, nesse caso, ele não necessariamente está utilizando as respostas, as sugestões de respostas que o Buzz Monitor está dando na íntegra, mas ele consegue olhar para ela e otimizar o seu próprio trabalho, reforçando o ponto que o Fábio colocou aí na fala dele, de que a ideia não é substituir o humano nesse processo de atendimento do consumidor, mas ajudar para que esse processo seja mais inteligente e mais rápido também. Tem uma pesquisa do portal da USP Statista, se eu não me engano, que diz que 85% das pessoas não se sentem confiantes em serem tratadas ou atendidas por robôs, né? E aí é por isso que a gente entende que, obviamente, a gente tem um processo cultural aqui no Brasil para essa evolução, que talvez na próxima década já seja uma resposta completamente diferente, mas sabendo da importância de ter essa interação humana, a gente entende que os humanos não vão ser descartados de maneira nenhuma nesse processo de atendimento. Mas, de alguma forma, a inteligência artificial pode ajudar no processo, agilizando esse processo. Uma outra menção é responder mais rápido mensagens simples, e de fato,
existe ali, naquela regra do Pareto, né, os 20%, 80% do nosso trabalho acaba sendo muito focado em 20% do tipo de resposta que a gente dá. E em muitos desses casos, nós estamos falando de questões simples, como, por exemplo, pedir os dados do consumidor para seguir com uma tratativa para aquele caso. Para esse tipo de resposta, ainda mais em ambiente privado, onde a gente não tem um problema de visibilidade ali para a marca, não tem por que não utilizar a inteligência artificial e responder rapidamente com uma daquelas sugestões que o Buzz Monitor já propõe. O terceiro verbete aqui é um jeito fácil de variar o padrão das minhas respostas também. E aqui a gente já está vendo a inteligência artificial ajudar o cara a pensar em outras possibilidades de resposta para não aparentar algo robotizado. Até porque a gente tem um costume de falar, né? A nossa fala já tem um jeito, uma personalidade. Então, quando eu olho ali aquelas outras 3 possibilidades, eu começo a pensar numa outra forma de fazer aquela interação também. Quarto ponto ajuda na construção e manutenção da persona da marca, e isso é bem legal, porque se o Buzz Monitor entende que aquele jeito de falar ou aquele emoji é muito utilizado dentro do processo de conversa com o consumidor, ele também entende que aquilo ali faz parte da linguagem da marca, da persona da marca, e isso pode ajudar a gente a garantir uma uniformidade maior no nosso atendimento, principalmente quando a gente fala de operações com muitos analistas. E, óbvio, economiza o tempo da pessoa que está ali por trás da produção daquele conteúdo, daquela resposta. Isso é inegável. E aí a gente pediu autorização para um dos nossos clientes, a Via Varejo, para a gente aplicar o estudo de caso nessa operação especificamente e entender como que funcionava ali entre os nossos analistas, é uma das nossas maiores operações hoje aqui na Life, entender como que o uso das Smart Replies funcionavam entre o nosso time. E aí, alguns dados de produtividade que eu trouxe aqui que são importantes a gente apresentar. Nessa operação, 61% dos analistas ultrapassaram as suas metas estabelecidas no projeto. A gente sabe que existe ali dentro do seu período de trabalho uma capacidade produtiva, com base na complexidade do tema, com base na quantidade de ferramentas e informações que o analista tem que manipular no dia a dia de trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós estabelecemos para todas as nossas contas aqui uma média, uma meta de quantos atendimentos por dia deveriam ser feitos por cada pessoa, e aí a gente descobriu aqui que nessa operação 61% do nosso time ultrapassa essas metas que a gente define. Dentro desses 61%, 42% deles utilizam sempre as Smart Replies. Então, foi um indicativo para a gente de que a alta produtividade dessa equipe estava muito ligado ao uso da inteligência artificial dentro do seu processo de trabalho. E aí, olhando para o analista que utiliza as Smart Replies frequentemente, a gente identificou que ele batia 209% da meta que foi estipulada para a produtividade dele, mais do que dobrava essa meta só utilizando os recursos de inteligência artificial. Falando um pouco sobre, ainda em Via Varejo, sobre a agilidade no atendimento, a gente comparou dentro da própria conta, dentro do próprio time, pessoas que utilizavam as Smart Replies e pessoas que não utilizavam, e a gente descobriu que os analistas que utilizam as Smart Replies, eles têm uma SLA, um tempo médio de resposta, 2,7 vezes menor do que aqueles que não utilizam Smart Replies. Aí a gente começa a ter um impacto para a conta, né, para o consumidor final. Porque quando eu falo de tempo de resposta, eu estou falando do tempo em que o consumidor publicou a sua mensagem lá nas redes sociais e o nosso time identificou e conseguiu interagir com aquele depoimento. Esse intervalo de tempo, né, que é o nosso tempo médio de resposta, utilizando inteligência artificial, foi 270% menor do que quando a gente não utiliza. E, do ponto de vista de quem está trabalhando, do próprio analista, o tempo em que ele gasta para produzir uma interação, escrever entender o problema do consumidor e redigir o texto, a gente descobriu que
com o uso das Smart Replies, esses analistas eles conseguiam produzir uma resposta 12 vezes mais rápido do que a parte do time que não utilizava Smart Replies. E aí, obviamente, essas 12 vezes mais, essa economia de 12 vezes do tempo faz com que o recurso seja muito mais produtivo também dentro do seu período de trabalho no dia. Só para vocês terem uma ideia, eu comparei esse resultado de Via Varejo com um outro projeto, uma outra operação que não utiliza o Smart Replies de um dos nossos clientes do setor automotivo. E aí o resultado, dois só big numbers aqui para ficar mais claro para a gente dos resultados. 14% dos analistas ultrapassaram as metas estabelecidas. Olha que diferente. Quando a gente fala lá de Via Varejo, 61% do time ultrapassou a sua meta. E o analista mais produtivo nessa conta, ele bateu só 118% da sua meta. Quando a gente fala de Via Varejo, a gente tem 209% da meta ultrapassada nesse processo de atendimento usando inteligência artificial. E aí, só para uma diferença grande, né? E para o resultado da marca, de todos os lados, é uma diferença grande também, tanto para quem está aqui interagindo, quanto para o consumidor que está esperando essa resposta. Sim. Só para a gente fixar aqui as 5 conclusões que esse estudo de caso nos trouxe. Primeiro, as Smart Replies, elas colaboram para a superação das metas em 42% do tempo ali no cliente A, que é a Via Varejo. Apenas 14% dos analistas do cliente B superaram a sua meta, e esse resultado poderia ter sido melhor se eles utilizassem as Smart Replies. O analista mais produtivo que utilizou as Smart Replies em Via Varejo bateu 209% da meta, enquanto no cliente B, onde a gente não utiliza, só 118%. A SLA do cliente B, que não utiliza Smart Replies, é 54% maior que a média dos analistas que utilizam Smart Replies no cliente A. Aqui, até trazendo um dado de um outro cliente do Buzz Monitor, a CSU, eles compartilharam com a gente que, após a implementação das Smart Replies dentro do processo de atendimento deles, a SLA da operação, o tempo médio de resposta da operação deles caiu de 4 horas para 2 horas. A gente está falando de metade do tempo dentro desse processo de atendimento, e é uma operação, a CSU é uma operação bem grande também, de atendimento que utiliza o Buzz Monitor. Mas aí fica esse comparativo aqui. Do ponto de vista do cliente final, do consumidor, de fato, do cliente A e do cliente B, o cliente A tem uma experiência pelo menos com pelo menos metade do tempo de espera que o cliente B propõe no seu atendimento. É como se o cliente A atendesse o consumidor em 10 minutos e o cliente B atendesse o consumidor em 20 minutos. Essa é a diferença entre eles. E aí, por fim, os analistas do cliente A, Via Varejo, eles produzem uma resposta 12 vezes mais rápida, e eu já expliquei isso para vocês, porque, obviamente, ele não precisa redigir o texto, ele economiza esse tempão aí usando as sugestões de resposta.